Olá, meus queridos, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, nesse dia 12 de março de 2024, agora são exatamente 1h em ponto, eu queria comentar com vocês, meus queridos, um equívoco, não só do meio preterista, esse pessoal que prega o evangelho eterno e prega a graça consumada, os escatologistas, o meio religioso num contexto geral. Eles entendem errado uma parte da Bíblia, uma passagem bíblica que está em Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo 5 em diante. Quero que vocês leiam comigo essa parte aí, pra vocês entenderem também. Pode abrir sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui, que é no celular, né? Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5 em diante. Aqui está escrito, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida. Aqui está assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Esse versículo que eu vou ler com vocês hoje. Vou ler vocês aqui também. Até o seu ódio, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, nem coisa alguma do que você faz debaixo do sol. Tem uma parte aqui também que é importante. Aqui também no 9. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui no 10 aqui, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, meus queridos, esse aqui é um versículo meio polêmico, né? Porque ele vai de contra toda a crença do meio evangélico, das religiões, em contexto geral, que acreditam em vida após a morte, da consciência humana continuando a existir após a morte do corpo físico. Mas a gente tem que entender o que realmente o escritor desse livro, que todo mundo, que realmente foi Salomão, né, que escreveu o livro de Eclesiastes, o que ele realmente estava querendo passar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem que deixa de estar vivo quando a vida se acaba? Quando parou o coração de bater, para todas as funções vitais do corpo? Quem que morre? Quem que deixa de se mexer? Deixa de se respirar? É o corpo. Aqui o Salomão estava falando somente do corpo, porque nós entendemos aqui, o Salomão estava entendendo o seguinte, que para a sepultura onde a gente vai, onde todos os que morrem, né, o que vai para a sepultura, meu irmão? É o corpo. É o corpo. Um corpo sem vida, ele é sepultado, ele vai para a sepultura, certo? Mas o espírito, as funções vitais da pessoa, o conhecimento, a sabedoria, isso aí tudo acaba, certo? Mas quem realmente vai para a sepultura
não é o espírito. Espírito nenhum se acaba na sepultura lá junto com o corpo. Porque do contrário, minha gente, as pessoas que estão nos túmulos até hoje estariam vivas, ou como moribundas, ou em coma. O espírito, ou o sopro de vida, o fôlego de vida, quando se encerra a vida da pessoa aqui na Terra, ele sai. Entende? Ou as pessoas entendem que se acaba, ou sei lá, não fica na sepultura. Então tudo se acaba. Entende? Tudo se... os nossos pensamentos, as nossas memórias. Entende? Por exemplo, quando a gente morre, a gente não vai ficar sabendo o que aconteceu depois, né, da nossa morte, porque a nossa vida na Terra se acabou. Não tem ninguém lá na espiritualidade advogado, não tem ninguém lá na espiritualidade rei, não tem ninguém na espiritualidade médico, porque essas coisas são para os vivos. A saudade, os sentimentos, o ódio, isso são para as pessoas vivas, as pessoas que estão vivas. Espírito não vive. O espírito, o fôlego de vida, ele é a vida. Quem precisa estar vivo é o corpo, é o nosso corpo. Então é isso que o rei Salomão quis dizer quando ele falou para a sepultura que tu vais. Ele estava dizendo do corpo físico, não do espírito. Por isso que tem muita gente que pensa que Salomão se enganou, porque lá em Eclesiastes 12:7 ele falou assim: e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Quem vai voltar para a terra, quem tem que ir para debaixo de 7 palmos da terra depois que o espírito sai do corpo, a vida sai do corpo, é o corpo. Entende? Não existe uma alma que fica uma espécie de existência alternativa entre a morte e a vida. Entende? Morte é uma coisa, vida é outra. Não existe vida após a morte. Existe a vida, existe a morte. Não existe, o que eu quero dizer, deixar bem claro para vocês, não existe vida na morte. Não existe vida. Existe morte na morte, existe vida na vida. Ah, mas então, como é que fica então a crença que quando a gente morre, nosso espírito sai do corpo, daí ele vai para a morte? Não, ele vai para a vida. Quem vai para a morte é o corpo. Que é o corpo que morre. O corpo que perde seus sinais vitais, então ele vai para a morte, que é um pó da terra. O pó da terra é a morte. E o espírito, ele vai para a vida. Ele veio da vida e volta para a vida. Ele continua a vida. Por isso que eu digo para vocês, não existe vida após a morte. Porque na morte não há vida. Assim como na vida não há morte. O espírito de cada pessoa, de cada ser humano, todos que já morreram, todos que ainda vão morrer, o de você que está vivo quando você morrer, ele vai para a vida. Ele não vai, porque a morte é somente para o corpo físico. Porque a morte não é nada mais, nada menos que a ausência da vida. Quando sai a vida, quando sai o espírito do corpo, quando se encerra o ciclo da nossa vida nessa terra, o nosso espírito volta para Deus, que é a vida, e o corpo volta para o pó, porque o corpo ele foi tomado da terra. Cada coisa é devolvida ao seu dono, ao seu dono de origem, a sua origem. O espírito que veio de Deus, porque lá em Gênesis 2:7 fala: e soprou Deus o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é eterno, volta para Deus, fica lá com ele.
Entende? E o corpo que não é eterno, que é perecível, que é finito, esse volta à terra. E ambos continuam existindo. Tanto o corpo como o espírito, ambos continuam existindo. Por quê? O corpo ele não vai continuar mais como um ser vivo, entende? Mas ele vai continuar existindo como pó da terra. E o espírito ele não vai existir mais como um corpo animado, um corpo matéria, mas vai continuar existindo como espírito. Ele já existia antes. Assim como a terra já existia, Deus fez a terra primeiro. Primeiro ele criou o planeta Terra. Por último, um dos últimos seres que ele criou foi o homem. Vou deixar bem claro, foi o homem. Entende? Então bem depois Deus fez o homem. Então, ambas as coisas já existiam antes de o ser humano ser formado. O espírito de cada pessoa volta para a vida, que é Deus, e o pó da terra, que é o nosso corpo, nossas funções vitais, nossos olhos, nosso cérebro, tudo isso se desfaz e vira o quê? Pó, porque já era pó. Então, volta para o pó da terra. Então é isso, meus queridos. Basicamente isso é exatamente isso que o rei Salomão ele quis dizer nesses versículos. Não só nesse, mas também lá no Eclesiastes capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Ele está falando, ali o fôlego de vida que ele está falando é o Espírito. Esse que volta para Deus, entende? Porque veio de Deus, entende? Então ele tem que ser devolvido, entende? Ele tem que ser tomado de volta para Deus, vai lá para o reino espiritual. Nós não sabemos se é nós mesmos que continuamos só com uma consciência espiritual, porque a consciência carnal se desfaz na hora que a gente morre, entende? Tudo se desfaz, todo o nosso conhecimento, como falou, nosso amor, nosso ódio, nossas lembranças, entende? Se existir uma consciência espiritual, você não vai lembrar lá no reino espiritual que você teve filho, que você teve irmão, que você era advogado. Não, nada disso. Consciência espiritual é uma coisa, consciência carnal é outra. Essa realmente se desfaz na hora da morte. Então, meus queridos, eu espero que tenha ficado claro. Esse é o meu ponto de vista, o meu entendimento. Se você discorda ou se você concorda ou não, Deus abençoe você. Deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista, o que você acha. E vamos seguindo em frente, crescendo no conhecimento da parte de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.